Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, que diz assim: a parábola do filho pródigo. A parábola do filho perdido. Tá certo, irmãos? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor. E vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que palavra forte o Senhor nos deixa para o dia de hoje, não é mesmo? Vejam bem, a história é o seguinte: esse jovem, né, irmãos, começou a sentir prazer fora da casa do pai. Começou a ter curiosidade no mundo, sabe? Então, logo essa curiosidade despertou dentro dele um desejo de conhecer o mundo, desejo de saborear o desconhecido. Entende, irmãos? Então ele foi até o seu pai, pediu a parte da herança, entende? Antecipadamente, porque herança a gente só recebe, naturalmente falando, quando um pai e a mãe morrem. Então aquilo que era dele passa automaticamente para os filhos. Entende, irmãos? Então acontece que ele pediu isso antecipadamente, ele se precipitou. Entende, irmãos? Veja o que acontece quando a gente toma decisões precipitadas. Então, esse jovem, tudo bem, o pai aceitou, foi lá, repartiu os bens tudinho, toma a tua parte da herança aqui, e deu um grande valor nas mãos dele. Jovem, sem tanta experiência de vida, ele vai para uma terra distante, longe do seu pai, longe do seu irmão, da sua família, da sua parentela por completo. Entenda, ele está tomando um destino, está sendo ousado, mas
que não tem direção. Missão sem propósito acaba mal, irmãos. Então veja bem, foi para terra distante, gastou com falsos amigos, falsos relacionamentos entre ele e mulheres, porque lá no final do texto o seu irmão cita que ele gastou de forma desenfreada com bebedices, amigos de copo, que só está do seu lado na fase boa, conhecido de fato, não era amigo, entende, irmãos? Porque amigo se prova conforme o tempo, sabe? Ele está contigo no bom e no ruim, no pouco e no muito, entende, irmãos? Então ele foi e gastou com bebedice, com prostitutas, meretrizes, entende? E ele não calculou que naquele tempo viria uma grande fome, escassez, uma crise naquele país. E ele não tinha se prevenido, pois tinha torrado tudo, desperdiçado tudo. Entende, irmãos? Então acontece que ao perder tudo, ele sentiu fome, não tinha dinheiro nem para comprar comida, para se alimentar. Então foi e começou a pedir emprego. E um homem daquela terra foi: vai, eu te dou um emprego, vai para minha terra, vai cuidar dos meus porcos. Entende, irmãos? E ele foi. Ele foi chegando lá, irmãos. Sinceramente. Chegando lá, de fato, ele começou a desejar a comida dos porcos. Sabe o que é comida dos porcos? É lavagem. O que é lavagem? É resto de fruta, resto de verduras. Irmãos, ele desejou comer aquelas comidas. Entende? E não deram a ele, nem isso deram a ele. Você consegue compreender? E ele começou a cair em si, a ficha. Que furada eu entrei. Que besteira da minha vida eu fiz. Eu vou voltar para casa do meu pai. Você compreende essa palavra, irmãos? Eu vou voltar para a presença do meu pai. Eu quero estar ao lado do meu pai, pois é muito melhor. Os colaboradores do meu pai, eles têm com fartura, pão, um abrigo para dormir, sabe, irmãos? Tem o seu dinheiro, tem tudo. E eu aqui, que sou filho, estou dessa maneira, me encontro desse jeito por uma decisão, uma atitude precipitada. Então ele raciocinou: vou voltar para o meu pai. Mas eu não vou voltar de qualquer jeito. Eu vou dizer a ele: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Recebe-me apenas como um dos teus colaboradores. Entende, irmãos? Bolou esse discurso, se organizou e voltou para o seu pai. Vindo ele muito longe ainda, o seu pai o avistou e correu ao encontro dele. Logo, chegando, deu um abraço e um beijo. Quem tem saudade faz isso, irmãos. Não tem como. Então o pai tinha tanta saudade dele que não esperou ele chegar próximo do pai. O pai mesmo que foi ao encontro dele. Então não é necessário você, de fato, chegar até o pai sozinho. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo que Jesus vai entender a intenção que você está querendo
dizer, mostrar. Sabe? Você vai chegar no meio do caminho e o Pai vai te encontrar. Você não tem que fazer tudo sozinho. Tá certo? E o Pai lhe abraçou, lhe beijou e ele não disse, não esperou nem matar a saudade, sabe? Ele já veio com o seu discurso: Pai, pequei contra os céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, aceita como um dos teus colaboradores, funcionários. Sabe, irmãos? E o pai disse, chamou os servos e disse: põe nele, dá um banho nele, bota as vestes novas nele, põe um anel no dedo, que simboliza meu filho. Põe sandália nos pés dele. Entende, irmãos? O pai não deu uma resposta ao filho diretamente, mas indiretamente já deu uma ordenança sobre o discurso dele. Então acontece que ele vem de fato a compreender que o pai não queria apenas ter essa, vamos dizer, o pai não tinha mágoa. O pai não guarda mágoa, irmãos. O pai não guarda ódio, rancor, amargura, não. Ele só quer a gente com vida. Então, ele manda um dos servos também matar o bezerro gordo, sabe, para festejar, porque esse filho estava morto e reviveu, morto espiritualmente. Estava perdido espiritualmente e também foi achado, tá certo? Ele falou nos dois sentidos. Estava morto e reviveu. Estava morto de fato espiritualmente. Estava perdido naturalmente para que o filho entendesse o que ele estava querendo dizer, sabe? Mas a verdade é que ele foi achado com vida. Isso é suficiente para o Pai. As demais coisas serão acrescentadas, serão ensinadas. Entende, irmãos? Conforme o tempo vai passando, vai sendo esse filho que tomou uma decisão errada, vai ser corrigido, vai ser tratado, as emoções, tratado o caráter, o posicionamento, de que nunca deveria ter feito isso antes e tomar consciência para que ele não faça isso novamente. Então o Pai perdoa. Ele é perdoador, irmãos. O amor dele cobre a multidão de pecados. Entende? Então, esse filho foi comemorar com o pai, festejar, né? Porque ele foi achado com vida. Então, chegando o filho mais velho, chegou ele lá e perguntou a um dos servos, dos colaboradores, né? Que zoada é essa? Que festividade é essa? Que está acontecendo sem eu saber? Chegou do campo, né? Estava trabalhando. E o servo falou: não, foi teu pai que deu uma festa, mandando matar o bezerro gordo, o bezerro cevado, para comemorar a volta do teu filho, que estava distante, perdido, morto, e voltou para próximo do seu pai.
E ele ficou indignado, não queria entrar para a festa, para comemorar, para celebrar. Então quer dizer que o filho mais velho, mesmo dentro da casa, também estava perdido. Entende, irmãos? Tem pessoas que mesmo dentro da casa está perdido, está morto e precisa reviver novamente. Precisa se humilhar, precisa orar, pedir perdão pelos seus maus caminhos, pelos seus maus comportamentos, atitudes, tá certo? Pois quem não se alegra com a reconciliação de um filho precisa, de fato, se arrepender também. Precisa pedir perdão também. Porque ele fala assim ao pai. O pai, sabendo que ele ficou bravo, ficou chateado com essa situação, o pai saiu da festa e tentou convencer ele, dizendo: filho, o que está acontecendo? E ele pega e diz: ah, esse teu filho aí que gastou tudo, perdeu tudo aí, agora que ele volta, o Senhor faz festa para ele? Como assim? Eu tenho que comemorar porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele: tanto tempo eu te sirvo sem transgredir um mandamento seu. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor nunca me deu nada, nem um bezerro, um bode, um carneiro, o que quer que seja para festejar com os meus amigos. Você não fez isso porque você não quis. O pai dele disse a ele: pois tudo que é meu é teu. Então, irmãos, eu olho e enxergo esse filho mais velho, perdido, morto espiritualmente por causa da religiosidade, tá certo? Por achar que muito tempo dentro da casa do Senhor, dentro da casa do Pai, ele está salvo, está liberto de todo o mal. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Deus venceu, Jesus venceu o mundo, e se estamos nele, iremos vencer também. Aflições, tanto que o ímpio e o justo vão enfrentar essas aflições. E também aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque para entregar a vida a Jesus, basta 1 minuto. Mas para receber o caráter de Cristo, estar na presença dele, é necessário todos os dias. Constância, busca, tempo, anos de igreja não quer dizer nada. Você viveu esse tempo todo incessantemente no primeiro amor? Desde quando você aceitou a Jesus Cristo, aquele fervor de novo convertido, todos os dias, frequentemente, está aí a diferença de saber quem está em Cristo ou não. As obras deles, Jesus explicou como a gente conheceria uma pessoa. Vocês conhecerão alguém pelos seus frutos. Então você vai conhecer uma árvore, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Então você vai conhecer a pessoa pelo comportamento, pelo posicionamento. Isso são os frutos que elas dão. Entende? Então você conhece quem está de fato em Cristo Jesus ou não. Então, irmãos, vigia, cuide-se para que você não caia. Te alegra, festeja a volta do teu irmão, do teu próximo. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E porque nós, seres humanos, falhos e pecadores, propícios ao erro, ao pecado, a gente não pode se alegrar.
nós não somos mais do que ninguém, entende? Então isso é o que Deus quer que você entenda. Que você precisa estar constantemente no primeiro amor. Precisa estar constantemente na companhia do Pai. É a companhia que me agrada. É a companhia que me faz sorrir. É a companhia de Jesus que me alegra, que me dá um significado para a vida, que não me deixa perecer, que me leva além, tá certo? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado, edificado a sua fé. Vamos orar para entregar essa mensagem, edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através dos vídeos, das pregações, amém? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, amém? Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento da tua santa palavra. Pai, obrigado pelos livramentos, obrigado pela tua compreensão, pelo teu perdão, pelo teu imenso amor que nos salvou, nos curou, nos livrou, nos preencheu, nos transbordou. Aleluia! Que tudo isso que o Senhor está fazendo através de nós possa avivar muitas pessoas, curar, salvar muitas vidas. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Pai. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, seja a boca de Deus nessa geração. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau.